Bom com vocês? Hoje a gente vai experimentar um novo formato para os nossos vídeos daqui em diante e eu espero que vocês gostem. A gente vai começar vendo da onde que surgem as fórmulas para as áreas dos polígonos. Então, no vídeo passado, eu já trouxe alguns tipos de polígono, a gente já falou sobre o conceito de área, que é uma unidade de medida de superfície, e aqui eu trouxe alguns exemplos de polígonos que estão desenhados aqui, depois na segunda parte eu vou trazer mais alguns, e eu quero que vocês percebam da onde que vem aquele monte de formulinha que a gente acaba decorando para as áreas, né? Então, vamos começar aqui com um retângulo, que é a forma mais básica. Lembrem-se que no nosso vídeo de áreas, o nosso conceito, que era uma medida de superfície, então, o que estava acontecendo? No vídeo de áreas, a gente dizia que a unidade de medida seria um quadradinho de 1 centímetro. Então, deixa eu voltar aqui porque ficou meio fora. Estamos aprendendo a mexer com esse negócio. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho como unidade de medida um quadradinho de lado 1. Não precisa necessariamente ser centímetro, né? Eu falei centímetro por força do hábito, mas ele tem unidade 1. Dependendo de que medida você está usando, se é metro, se é centímetro, se é quilômetro, aí vai variar. Mas sempre seria 1 o lado desse quadradinho. Então, eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho, eu vou entender que essa superfície desse retângulo é composta por vários quadradinhos e eu vou ver quantos quadradinhos eu tenho aqui nessa linha, por exemplo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho ao todo aqui 6 quadradinhos. E depois eu conto quantas vezes esses 6 quadradinhos vão se repetir. 1, 2, escrever aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, ao todo aqui eu tenho 4. Ou seja, a minha área desta figura, ela vai ser representada por 6 vezes 4, que vai dar 24. Em termos gerais, isso aqui é um exemplo, né? Que eu tenho um retângulo em que um dos lados é 4 e o outro é 6. De forma geral, a gente tem as formulinhas que a gente acaba decorando. Então, para esses polígonos aqui, seriam essas. B vezes H, ou seja, a base vezes a altura. Vou completar aqui. Base, e aqui é a altura sem H, tá, gente? Mas toda a altura a gente nomeia por H. Base e altura. Então, a fórmula que a gente, abre aspas, decora do retângulo é que a área do retângulo é igual a base vezes altura. Então, da onde vem base vezes altura? Vem disso aqui. Eu vejo quantas unidades de área eu tenho, por exemplo, em uma linha e quantas vezes essa linha se repete. E no caso de um triângulo, vamos considerar essa parte aqui azul, ela não faz parte da minha figura. Eu vou considerar a minha figura esse contorno vermelho. Eu tenho num triângulo também uma base e uma altura. Porém, a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E o que é esse base vezes altura dividido por 2? Se eu multiplicasse simplesmente base vezes altura, eu preencheria o total. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só confirmar se eu estou... Isso, eu estou escrevendo no lugar correto. Eu teria o total desse preenchimento aqui, inteiro. Quando eu faço base vezes altura, eu estou contando quantos quadradinhos eu vou ter na base e quantas vezes esses quadradinhos da base vão se repetir. Nesse caso, seriam 3 vezes. Esse aqui é um retângulo um pouquinho mais baixinho que esse aqui. Mais baixinho não, porque eles não têm... Tem altura, mas não são figuras tridimensionais. Ele é menor, simplesmente. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu multiplicar a área do retângulo
base vezes altura, como que eu obtenho o meu triângulo? O triângulo, ele vai ser o retângulo dividido na metade. Então, o que eu faço? Eu jogo fora esse pedaço aqui, dividindo por 2 o meu resultado, obtendo apenas esse triângulo aqui. Então, eu preciso dividir por 2 a área do retângulo. Isso aqui é uma área de retângulo dividida por 2. Tem um outro formato de triângulo aqui. Como que eu faria nesse outro formato de triângulo? Então, o que eu tenho? Eu pego a minha altura, delimito aqui esta figura vem, essa figura vai vir daqui, eu vou manter esse pedaço aqui e esse outro pedaço que estava desse lado aqui, eu vou jogar para cá. É como se eu estivesse desmontando esse triângulo e passando essa parte para cá. Na hora que eu calcular a área deste retângulo aqui, essa área vai ser equivalente à área do outro triângulo, porque eu simplesmente mudei uma parte de lugar, de forma que eu obtivesse uma figura conhecida. E quem é a área deste retângulo aqui? Então, este retângulo, ele vai ter área o quê? Isso aqui é a minha base dividida por 2. Então, base sobre 2. Por quê? Porque eu estou considerando um triângulo isósceles ou equilátero. Em qualquer um dos dois casos, isósceles ou equilátero, a minha altura divide a base em 2 pedaços iguais. Então, isso aqui é base sobre 2 e isso aqui é a própria altura, aqui, ó, o verdinho. Então, a minha área deste retângulo aqui é base sobre 2 vezes altura, que nada mais é que a mesma fórmula que eu tinha visto anteriormente. Então, você pode combinar de várias formas um triângulo para que o meu processo de encontrar a área dê base vezes altura dividido por 2. Aqui a gente tem um paralelogramo. O paralelogramo, ele é um tipo de retângulo, na verdade é ao contrário, né? O retângulo é um tipo de paralelogramo, que tem 4 ângulos retos, que foi o que a gente viu no vídeo passado. Então, o que está acontecendo? Na hora que eu inclino essa figura original, que é o retângulo, que é uma figura que tem o cálculo da área simples, no momento em que os ângulos mudam, não são mais 90 graus, e eu inclino essa figura dessa forma, eu posso fazer uma espécie de compensação. Eu também vou desmontar, assim como a gente fez com o triângulo, a gente vai desmontar esse paralelogramo da seguinte forma: eu vou pegar um formato reto aqui e esse triângulozinho aqui eu vou encaixar do outro lado. Quando eu encaixo ele aqui desse lado, eu estou formando também um retângulo. Então, vocês notem que eu sempre vou fazendo aproximações para retângulos, que são formas fáceis de eu calcular. Eu tirei esse pedaço daqui, encaixei nesse vazio aqui, eu tenho um novo retângulo. Que retângulo é esse? Um retângulo que eu tenho como medida de base, de fato, o Bzinho, que eu tinha aqui, como medida de altura, o próprio H. Ou seja, o paralelogramo, embora ele seja diferente visualmente do retângulo, também tem como fórmula da área base vezes altura. É exatamente a mesma fórmula, por causa disso aqui. Agora vamos considerar as outras figuras. Eu vou apagar tudo que tem aqui. E a gente vai começar a ver as outras duas últimas figuras que eu vou falar hoje, que são trapézio e losango. Eu vou criar uma camada nova aqui.
A gente tem como fórmulas para... Fórmulas não, as medidas, né, do nosso trapézio. A gente tem uma base maior, uma base menor e a altura. São as medidas importantes do trapézio. Para o paralelogramo, são as duas diagonais. A partir disso, eu vou trabalhar por que as fórmulas são como elas são. Ainda não vou dizer quais são, mas vou chegar nesse ponto. O trapézio. O que eu faço com o trapézio? Da mesma forma como a gente fez com o paralelogramo, a gente está fazendo adaptações, ou mesmo com o triângulo, estamos fazendo adaptações para chegar em formas que remetam a um retângulo. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu vou fechar um dos lados. Eu não estou mexendo aqui porque aqui está marcado a altura bonitinho. Então, eu estou escolhendo um dos lados, tracei aqui a minha altura, aonde terminou a base menor até a base maior. Aqui eu formei um triângulo. E eu vou de novo pegar esse triângulo, tirar daqui e encaixar ele aqui. Esse processo ele é sempre da mesma forma. Então, como que vai ficar? Eu vou agora considerar este triângulo aqui, retângulo, desculpa. Esse vai ser o retângulo que eu vou ter que calcular a área. Então, tá bom. Esse retângulo tem que medida de base? Não é esse B. O B vermelho, ele pega, ele compreende todo este tamanho aqui. Eu tenho só em azul, eu começo daqui até aqui. Então, como que eu posso descobrir quem é este tamanho azul? Eu vou fazer um exemplo com medida real para chegar na aproximação que eu quero. Então, vamos ver o que tem aqui. Quanto que eu tinha nessa base menor aqui? A minha base menor estava vindo daqui até aqui. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4. Era a medida da minha base menor. E a minha base maior, ela media 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu olho para essa figura, eu sei que desse ponto até esse eu tenho 4. Opa, 6 não, 7, 8. Fiz a medida errada. Aqui eu tenho 8. Nesse pedaço eu tenho 4. O que está acontecendo? Eu sei que aqui eu tenho 4, porque é a mesma medida, tá? Eu só transpus desta parte para baixo. Então, desse ponto até esse, eu tenho os mesmos 4 de cima. E o que agora eu vou ter? Os outros 4, para chegar no 8, a gente divide igualmente. É 2 para cá e 2 para cá. Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 2. Nesse caso, a minha base vai ficar 6. 4 mais 2. Como que eu sei, sem usar exemplo, como fazer isso? Então, se eu fizer uma média entre a minha base maior com a minha base menor, eu estou somando as duas e dividindo por 2. Então, quanto que vai ficar? Eu tinha 8 de base maior, 4 de base menor e vou dividir por 2. Ou seja, 8 mais 4 são 12, dividido por 2, 6. Que é justamente esse valor aqui, 4 mais 2, que é a lateral do meu retângulo. Então, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu tirar uma média, isso aqui é o cálculo da média. Sempre que eu tirar uma média entre a base maior com a base menor, eu vou obter uma nova base, que vai ser a base do meu retângulo, para calcular a área do trapézio. Sabendo que a minha nova base vale isso, que é o 6,
eu multiplico pela altura e acho a área do retângulo. Então, a minha área do trapézio, ela vai ser trapézio. A média entre as bases, lembrem-se do parênteses. Então, a média entre as bases multiplicado pela altura. Por quê? No meu retângulo azul, a minha base azul, ela vale a média dessas duas bases aqui. Esse Bzão, vou escrever base, porque ali é diferente desse aqui. Tudo bem? Então, isso aqui também é uma forma de calcular a área de um retângulo, porém que retângulo? O retângulo em que eu tenho a mesma altura do trapézio, porém a base desse meu novo retângulo, adaptando essa mudança aqui, ele é a média das bases, maior com menor. No losango, a gente vai ter a seguinte operação. Eu olho aqui, eu tenho triângulos. Eu posso pensar nesse losango dividido em vários triângulos, aqui no caso 4. E o que eu vou fazer com esses triângulos? Novamente, eu quero aproximar isso aqui para um retângulo. Então, eu simplesmente pego esses triângulos e encaixo aqui em cima desta forma. Então, este triângulo vai ser invertido e encaixa aqui, e esse vai encaixar aqui. E o que eu obtenho com isso? Um retângulo aqui em cima, que vai ter de base a própria diagonal maior. E de altura, a diagonal menor, que era essa verde inteira aqui, só que dividido pela metade. Porque eu estou usando apenas a metade que está para cá, sendo que essa daqui eu inverti. Nesse caso, o meu retângulo que eu estou considerando seria isso aqui, ó. Então, como que é a fórmula da área de um losango? A área do losango, ela vai ser representada pela multiplicação deste retângulo aqui, que é D, que é a diagonal maior, Dzão, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Ele estar assim ou estar assim é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, com isso, a gente concluiu, a partir de manipulações das partes de cada uma das figuras, dos polígonos, de onde vem esse monte de fórmula de área. Nada mais é do que mexer nas figuras e montar retângulos com elas. E a partir daí, eu sempre utilizo a fórmula do retângulo, simplesmente mudando quem são os meus dados de base e de altura. Tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.